bem-vindos, não é? Bem-vindos, retomamos o Portugal no Coração e temos muita honra em receber na nossa casa, que é a sua casa e é a casa dos portugueses, o professor Jorge Braga de Macedo. Muito obrigado por estar connosco. Muito obrigada. Doutor, o senhor é um entendido nesta matéria e é sobretudo alguém que nos pode abrir um bocadinho, mostrar um bocadinho a importância do ponto de vista económico e estratégico da importância da China para o nosso país. E eu gostava de começar esta nossa conversa justamente por isto, quer dizer, de repente esta China, que era uma China antigamente fechada, comunista e até, enfim, olhada às vezes um bocadinho, não direi de soslaio, mas com um certo mistério, de repente como é que ela passou a ser um dado tão importante, um player tão importante para o mundo inteiro, doutor? De repente não, foram 30 anos. O que para um império milenar como a China não é nada. Mas não é nada, claro. Mas Porque o tempo lá é diferente. O tempo lá é diferente. Mas de repente 30 anos, enfim, é um repente longo. Bom, mas é uma questão decisiva para se compreender. A palavra China nos meios financeiros, nos meios económicos internacionais e mesmo também nos meios de segurança, portanto a parte política, é quase sempre precedida pelo adjetivo rising. A China a subir. Portanto, é de facto um fenómeno que não há paralelo. Uma economia que há 30 anos estava completamente fechada, completamente controlada, que subitamente, sem mudar de sistema político, é a segunda economia do mundo. É brutal isso, não é? 30 anos. Não há nenhuma Moody's que se atreva, digamos, a... Percebe o que eu quero dizer, não é? Está a picar, agora está a picar. agora está a picar. É que a China, no meio desse crescimento todo, também arranjou uma agência de rating. E tem uma agência de rating que ameaça, às vezes, os Estados Unidos de downgrades ainda antes da tal Moody's. Que medo, que medo. Portanto, isto é só... Agora, eu queria, para não também ficar só no sensacionalismo, esse de repente 30 anos deve-se a quê? Deve-se à perseverança da liderança do Partido Comunista Chinês, indiscutivelmente. Mas também se deve a uma abertura que nunca ocorreu naquele país. Eu dou um exemplo... Isso é um sinal de inteligência. Depois a juízo, deixo só terminar o paralelo. No século XIV, a China tinha tanta tecnologia, tanto conhecimento científico, e em alguns casos até mais conhecimento científico, por exemplo, conheceu as armas de fogo antes de nós, o Ocidente, e não se desenvolveu. Quem se desenvolveu foi o Ocidente. Porquê? Porque a autoridade do sistema burocrático dos mandarins era de tal maneira opressora que eles, quando decidiram, não, isto é capaz de criar problemas aqui aos imperadores, vão embora. E, portanto, perderam a vantagem que tinham tecnologicamente. Portanto, a tecnologia não é tudo. Também é preciso o mercado, também é preciso a liberdade. Por isso é que é interessante que agora, embora politicamente se tenham mantido iguais, do ponto de vista económico, abriram-se completamente. Eu dou este exemplo só, que é interessante para nós portugueses, porque foi um almirante, também as Forças Armadas tiveram um papel aqui, foi um almirante chinês que estava a chegar ao Índico, estava quase a chegar onde é atualmente Moçambique, e voltou para trás. Não, isto não é connosco, já não se quer meter nos mares. Nessa altura os portugueses, que eram minúscula proporção da China, foram encontrá-los ao outro lado. E a nossa relação com a China foi marcada pelos séculos muito mais do que com qualquer outro país ocidental. Portanto, de repente, um repente lento, mas uma perseverança que é de chinês. Perseverança de chinês. 30 anos a tentar ultrapassar, crescer, o tamanho médio dos chineses aumentou imenso e adaptar-se também do ponto de vista da ciência, porque é a grande diferença com a União Soviética. A União Soviética, que também foi um grande poder mundial e metia medo aos Estados Unidos a certa altura, nunca conseguiu fazer aquilo que se chama normalmente a economia sem peso. Eu peço desculpa se isto está a ser demasiadamente técnico, mas o produto mundial foi mais pesado em 1913. Muito menor do que agora. Agora produzem-se coisas que não têm peso. Este programa, por exemplo, se calhar tem valor, não tem peso. Sim, não se segura, não tem peso. Portanto, a economia sem peso existe na China porquê? Porque eles deram uma grande aposta na educação. Eu devo dizer, pessoalmente, que o meu fascínio pela China começou há muito tempo, estava a ensinar nos Estados Unidos, e um colega meu, que era chinês, por sinal tinha tido o passaporte português, porque passou por Macau na saída da tal China comunista. Portanto, isto ainda é
O senhor quem eu ouvo falar parece que o senhor é comunista. Não, nunca ninguém me disse isso. Eu espero que isso seja um cumprimento. Não, claro que é. Enfim, é hostil. Estou a tentar aqui partilhar a minha experiência de jovem professor americano e aparecem uns tantos chineses com uma formação matemática extraordinária, que, claro, não tinham a menor das noções de economia e foram lá estudar já nos anos 80, princípio dos anos 80. Portanto, a China apostou muito no conhecimento. Agora, e voltando à sua primeira pergunta, há um grande mistério sobre a China. Continua. O mistério sobre o crédito, o mistério sobre o ambiente, o mistério sobre as relações entre a parte mais rica da China e a parte mais pobre da China. Portanto, o mistério mantém-se, mas é muito maior. Claro, a curiosidade está muito mais aguçada, não é? E estas relações económicas privilegiadas com os países de língua portuguesa que a China estabelece, como é que se explica este lado? O Fórum Macau, neste sentido, tem uma extrema importância para a abertura dessas relações, não é? Tem. É interessante aqui comparar sempre, e é uma comparação que muita gente faz, a China com a Índia, a maior democracia do mundo. A Índia é a maior democracia do mundo. Mas, no que se refere aos países que têm uma herança histórica, em que Portugal está envolvido, certamente é o caso do sul da China, do sul da Índia, no sul da Índia, Goa nunca consegue ter relações externas sem o governo federal querer. Pelo contrário, foi Pequim que, logo a seguir à passagem de Macau, deu instruções a que o governo de Macau se ocupasse em prioridade dos países que falam português. O Brasil imediatamente aproveitou isso, nós demorámos um bocadinho, por acaso estive lá na primeira reunião do chamado Fórum Comercial e Económico de Macau e estive lá por uma organização internacional, portanto Portugal demorou ali um bocadinho de tempo, mas agora ultimamente até foi lá o antigo primeiro-ministro esteve lá. E, portanto... E deu-lhe um estatuto a Macau, um estatuto de exceção dentro da China. Isso foi logo no início. A passagem de Macau para a China, o regresso de Macau para a China, foi a coisa mais simples do mundo. A de Hong Kong foi dramático. Há histórias sobre isto, dramático. E, portanto, Macau tem sido um instrumento de colaboração luso-chinesa muito importante. O Fórum de Macau é desconhecido, há muito mais que pode fazer e que poderá fazer por nós e pelos chineses e pelos países da CPLP, mas de facto foi uma iniciativa muito interessante, que vai na linha do que estávamos a dizer. E também este estudo do investimento chinês em África, não é? Há aqui diferenças, não é? Isso é muito interessante e eu acho que é uma ideia que o professor deixou. Há diferenças e há semelhanças, é isso que é engraçadíssimo. Isto foi apresentado na África do Sul, foi um trabalho que fiz com os colaboradores e que foi apresentado na África do Sul. E, portanto, havia aquela ideia que o investimento da China na África era um investimento sem princípios. Não interessa nada haver o Estado de Direito, que é que isso interessa, queremos aqui portanto, controlar. Enquanto que o investimento, vamos dizer, europeu, dinamarquês, nórdico, tenha mais princípios, vamos olhar para o Estado de Direito e tal. Bom, a análise econométrica que fizemos mostra que nada disso. É exatamente, ambos os investimentos não ligam ao Estado de Direito. Mas há uma diferença interessante, e ambos ligam já agora à estabilidade macroeconómica. Portanto, se há muitos déficits, muita inflação, também não investem. Mas o que é engraçado o efeito do petróleo encoraja o investimento chinês na África e não o dos países do Ocidente. Pelo contrário, a abertura da economia encoraja o investimento ocidental e não o investimento chinês. Portanto, as coisas que a gente pensava que eram diferentes não são, mas há diferenças significativas. A China tem uma política de investimento estrangeiro na África que é: deixa-me buscar o petróleo. Portanto, temos aqui um horizonte risonho para nós portugueses e falantes da língua portuguesa. O que é que o professor acha, sinceramente, o que é que nós, neste contexto, que se fala obviamente pesado, de crise, o que é que nós podemos agarrar? Tenho que pensar um bocadinho. Não quer dizer que não pensasse antes, mas essa do futuro risonho obriga-nos a uma pausa. É indiscutível que, nos últimos anos, Portugal percebeu que as relações com a China podiam ser muito mais do que o que eram. Quer do ponto de vista financeiro, quer agora, mais recentemente, do ponto de vista do investimento direto. E, nesse sentido, Portugal beneficiou de uma herança antiga. Porque, como podem imaginar com esta história que eu contei, os chineses, que já tiveram, enfim, toda a tecnologia que tinha o Ocidente, até mais, não levaram muito a bem de serem tratados
como gente menor no período do século XIX, onde nós também estávamos um bocado fracos, até tivemos uma bancarrota em 1890, e, portanto, as relações que existem com Portugal são relações muito sadias, sempre foram. Mas sempre foram, não é? Porque nós sempre fomos olhados como amigos, mesmo até com a questão de Macau, não é? Eu dou dois exemplos. Sim, a questão de Macau é notória, mas essa talvez tenha sido também inépcia dos ingleses, também não podemos excluir. Mas há dois casos que eu dou. Um deles é uma experiência vívida. Tinha acabado de chegar aos Estados Unidos para estudar e quando a China entrou para as Nações Unidas, estão a ver, ao tempo que isso foi. E nessa altura, nos corredores das Nações Unidas, nós passámos a ser chamados os chineses da Europa. Porquê? Que não éramos antes. Isso era um elogio ou não? Não sei, isso nas Nações Unidas sabe que nunca é nada elogio, mas reparam, porque eram as duas únicas delegações, todas as que lá estavam, quando havia um corredor e depois uma porta, paravam todos à espera de quem é que entrava primeiro. Portanto, isso chama-se educação. Não, mas eram as duas únicas de todos os países, portanto, os outros que eram mal educados. E outra coisa extraordinária é a expressão portuguesa, que eu acho que não existe em mais nenhuma língua latina que eu conheça, que é uma chinesice. Uma chinesice é uma coisa miudinha. Ora, só acha isso miudinho, quem também é miudinho. Nós, enfim, portugueses, às vezes somos um bocadinho. Não estou a falar, evidente, da companhia presente, nem de ninguém que esteja aqui nem a ouvir-nos. Mas às vezes há ali pessoas... e isso é uma chinesice. Esta expressão, chinesice, vinda de nós, pensem nisto para dizer uma coisa e fosse menos técnica, não é? Isto é uma interpretação. Mas alguém que diz, está a fazer uma chinesice, no fundo é uma maneira de ter empatia. Portanto, essa empatia, de facto, é não só ancestral, como se calhar tem um lado psicológico e uma educação, se calhar às vezes um bocadinho, enfim, excepcional, mas sobretudo o gosto do pormenor. O chinês é obcecado pelo pormenor. E nós às vezes também. Não sei, não sei. Não, mas eu percebo. Mas não estou a olhar para vós aqui um bocadinho com uma curiosidade. Não é chinesice. Mas o detalhe é realmente... Faz toda a diferença, não é? Faz toda a diferença. O detalhe faz toda a diferença. Doutor, para terminarmos, gostava de lhe perguntar... Nós ficamos às vezes um bocadinho com a ideia de que a China vai tomar conta do mundo. Às vezes é veiculada essa ideia de que vão comprar tudo, vão arrebatar-nos. Portanto, a tal ideia... Como lidar com isso? A tal ideia do China Rising, a tal ideia da China a subir, sobe tanto que a certa altura fica igual ao mundo. Exatamente. Bem, podemos exagerar esses receios por duas razões. A primeira razão é que a China, mesmo tendo a segunda maior economia do mundo, e essa posição vai se consolidar, a economia nacional, portanto, se incluísse a Europa era diferente, mas as economias europeias são diferentes, todos percebemos isso. As da China também são muito diferentes, mas portanto, é um só país, é evidente, é uma só autoridade. Mas a verdade é que o rendimento por cabeça, ou seja, por pessoa, continua a ser muito baixo. Está agora nos 5 mil dólares, enfim, um quarto do nosso, não é? Portanto, uma coisa muito, muito baixa, um país subdesenvolvido, indiscutivelmente, porque é muita gente, portanto, cresce muito, mas é muita gente. Primeiro ponto. Segundo ponto, é engraçado, porque a China, embora tenha tido esse passado relativamente agitado, considera-se um país de paz. E, portanto, há aqui um bocadinho de dificuldade na relação com os Estados Unidos, porque um e outro dizem, eu desconfio, porque é que estás se és tanto paz, porque é que estás a comprar tantos armamentos e estás a tentar controlar tanto ali os mares do sul do Pacífico. E eles dizem, pois, mas nós nunca tivemos guerras ofensivas, foram todas defensivas e olhem para vocês. É verdade. Sim. Bom, e, portanto, é um assunto que eu respondo a ele como respondi à questão da economia. É muito opaco ainda, a pessoa gosta, não gosta, mas não se sabe. Agora, uma coisa é certa, o investimento da China, neste momento na Europa, privilegiar um país que tem também tido uma tradição de abertura para além da Europa, ao Atlântico Sul, certamente, ao próprio Índico, Timor-Leste, todos estes países que estão no Fórum de Macau, eu penso que tem que ser uma boa aposta, porque qualquer que seja o futuro da humanidade, isso a gente não sabe, qualquer que seja o futuro da economia chinesa, a questão ambiental, não falámos nela, mas tem uma preocupação, esta ideia de sermos levados a sério pelos chineses a subir, não façam isso, que ele qualquer dia invade tudo. Será que vamos ser tão timoratos? Eu, portanto, sem ver um futuro risonho necessariamente, acho que temos aqui uma oportunidade, temos sabido aproveitá-la nos últimos anos, quer do ponto de vista de investimento financeiro, quer do ponto de vista do investimento direto, vamos continuar com uma certeza.
A China é muito diversa, é muito grande, mas precisamente por ser muito grande, aprecia também a diferença que vê noutros países. E isso, conseguimos marcar a diferença. Não é chinesice, é mesmo assim. Doutor, muito obrigado. Muito bem.